Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos o prazer de receber ela, que é terapeuta capilar com mais de 14 anos de experiência, especialista em tratamento capilar e criadora da linha Power Hair. Sua história é marcada por superação, desde a insatisfação e bullying na infância, até a reconstrução da autoestima e carreira, especialmente durante a pandemia. Quando, diante dos grandes desafios pessoais e profissionais, ela desenvolveu sua própria linha de produtos, tornando-se referência no cuidado capilar e no empoderamento de milhares de mulheres em todo o Brasil. Seja muito bem-vinda, Letícia Figueiredo. Oh, muito obrigada! Eu tive o prazer de conhecer ela recentemente, através de uma assessora, né, Kelly Beltrão. Perfeito. E eu falei, quero que você vá lá no meu podcast para contar a sua história de sucesso. É isso, e aqui estou eu. Tá vendo? E Letícia, para começarmos, você poderia compartilhar um pouquinho sobre como foi sua infância, especialmente em relação às suas primeiras memórias e experiências de que de alguma forma possam ter influenciado sua relação com sua própria imagem e autoestima? Sim, claro. Me veio agora, diretamente, sabe? Parece que eu fiz uma viagem agora lá no fundo, no túnel do tempo. Vamos lá. Bom, eu me lembro muito. Eu tinha um cabelo muito cacheadinho. E aí, eu não sei o que acontecia com as mães naquela época, que elas gostavam de fazer um rendezvous no cabelo das crianças, né? Elas gostavam de passar um montão de coisa. Enfim, eu fui uma dessas crianças. E eu me lembro depois de ter um corte e o meu cabelo já tá pequeno, desse tamanho. Pequenininho. Você nasceu aqui no Rio? Eu sou petropolitana. Ah. Diretamente da cidade imperial. Então, e lá, muito frio. Sim. Tá? Então, para você cuidar do seu cabelo num frio, que é Petrópolis, é algo, assim, extraordinário. E, na época, se utilizava muito o Enê. Sim. Né? Famoso Enê. Famoso Enê. Antigamente, não tinha esse negócio. Hoje, a gente vê um salão em cada esquina. Tem muitos salões, né? Você abre aí o Google, você vai buscar vários salões. Uma opção muito grande. Mas, na minha época, eram aquelas senhoras que fazia o pente quente. Sim, eu sou desta época, do pente quente, da chapinha. Olha, eu já passei um perrengue. Aí, tipo, saía do espaço, porque, assim, essas pessoas, elas faziam na própria casa, na sala, na cozinha de casa ou na varandinha. Então, eu me lembro de sair igual uma senhorinha de 60 anos, com aqueles rolinhos assim. A minha vida era essa, cara. Para ficar um cachinho mais bonito. Pra ficar tudo. E como meu cabelo era muito pequenininho, então aí ficava só uma voltinha assim. Mas isso você já tinha quantos anos? Aí eu era pequena. Pequena, tipo 5, 6 anos? Tipo 7 anos, por aí. Tá. Uns 7 anos. Entendeu? A minha madrinha, ela sempre cuidava do meu cabelo. E ela chegava no nível de correr atrás de mim pra poder passar o Enê. Vem aqui, Letícia, que eu vou passar o pente na cabeça. Aquela coisa bem... É isso aí, é desse jeito. E eu, não quero passar isso, não. E criança odeia isso, Não, né? não quer. Minha filha também odeia. Não queria fazer. E em quais contextos você começou a perceber que o seu incômodo com o cabelo não era apenas um desconforto estético passageiro, mas um conflito profundo com sua imagem e autoaceitação? Aí eu já tava na adolescência, né? Porque acho que essas coisas pesam na adolescência. Quando é criança... por isso que eu perguntei. Passa Quando batido. você é muito novinha, você nem liga pro não cabelo. liga. Não tava nem lá pro 13, 14. Isso aí. Aí época de escola, né? Época que você começa a dar se umas reconhecer. Nossa, como é que dá uma paquerada com o cabelo que eu tinha? Era impossível. Entendeu? Então, você começa é um momento onde você começa a estuar, né? Então, as pessoas começam a querer te ver, mas parecia que era invisível, entendeu? Com aquele cabelo, realmente era algo muito E como surreal. os episódios de bullying, nessa época não Isso tinha aí. tanto, mas já existia, a gente não chamava dessa palavra. Exatamente. Que você vivenciou tanto por parte dos colegas, quanto pelas imposições sociais, né? Foram internalizados ao ponto de moldarem sua autoestima e sua capacidade de autoexpressão. Já era uma coisa comum, né? Então, assim... eu era tão inocente na época que muitas pessoas perguntavam assim, amigos mesmo, amigo, que você sabia que tinha um carinho, mas não ia deixar aquilo passar, né? Porque antigamente o bullying era assim, não deixava passar. Então, sacaneava mesmo, o tempo todo as pessoas, você vai andar de moto? E eu falei, vocês sabem que eu não tenho moto, por que fica me perguntando isso? Porque o capacete você já tá. Então, era realmente nesse nível
de bullying realmente o tempo todo. Mas quando você tem 14, 15 anos, isso começa a te afetar, começa a te incomodar, porque na sociedade a gente também começa a olhar diferente, a gente começa também a conhecer outras pessoas, outros tipos de cabelo, né? Você começa a ver, por que meu cabelo tá assim, o dela não tá? E eu falo, Letícia, que é engraçado, que na minha época de escola, eu sempre tive cabelo liso, né? E que a gente que tinha cabelo liso queria ter cabelo encaracolado. Eu tinha uma amiga que era assim. Cabelo encaracolado, eu queria ter liso. Eu falei, gente... Eu ficava o tempo todo com a minha amiga assim. Permanente. Quase apodreceu meu cabelo na época, porque meu cabelo era tão liso, e a mulher fez 2 ou 3 vezes, meu Deus. Caía assim, ó. Com certeza. Podre. Era isso. Porque eu queria ter cacheado. Eu tinha uma amiga como você. Ela achava meu cabelo lindo. E eu achava o dela lindo. A gente podia trocar. Só isso. Você relatou que mesmo com procedimentos estéticos e finalizações, o seu cabelo permanecia sem vida. Sim. Na sua visão atual, como especialista, claro, quais lacunas técnicas e emocionais estavam sendo ignoradas pelos profissionais que te atendiam naquela época? Bom, primeiro a forma como você se conecta com o teu cliente. As pessoas tinham dificuldade de entender o que eu queria. Então, eu entendo... Você não queria ele liso? Não, eu não queria ele liso. Eu queria... Na época, eu não queria ainda ele liso. Hoje, eu me identifico com o meu cabelo liso. Mas, na época, não. Mas ninguém conseguia identificar isso. Parecia que seguia um padrão, sabe? Sim. Meu cabelo crespo, ele só serve pra fazer isso aqui. Se não fizer isso aqui, não serve. Então, naquela época não tinha produto ainda. Não tinha a tecnologia o suficiente. Tratamento é algo que, até hoje, não é muito falado, não é muito reforçado, tá? Eu sei porque eu tô na área há muito tempo e eu consigo visualizar isso. Não é muito reforçado. Se você chega no salão com o cabelo nem liso e nem cacheado, eles vão te oferecer um produto químico. De cara. De cara, eles te oferecem um Botox. Porque diz que ainda o Botox hidrata. E o Botox é um produto químico. Então, eles te oferecem química ao invés de tratamento. Entende? Então, falta essa conscientização de entender o que realmente é a fibra capilar. E as pessoas, elas entendem que o cabelo crespo é um cabelo que aguenta tudo. Pelo contrário, o cabelo crespo é um cabelo que não aguenta tudo. Frágil, por conta da fragilidade que ele tem ali. Então, eu percebo que falta para os profissionais conhecimento específico sobre a fibra. Não de trazer algo só momentâneo. Porque salão é basicamente algo momentâneo. Eu sempre falo, você sai linda no dia. Isso. Quando sai dali, lavou, acabou. Exatamente. Então, e aí, eu lembro que quando eu fiz terapia capilar, os meus professores falaram que o salão ele deveria ser assim. A pessoa deveria fazer a terapia capilar para depois ir para o salão. Então, ela entenderia melhor da saúde do fio. Então, acho que faltou isso. E o lado também de humanização, de entender. Meio que de... Porque hoje a cliente senta na minha cadeira e ela fala um monte de coisa para mim. Quase uma psicóloga, né? Sim, e eu consigo detectar ali, com qual audição, porque tem que ter esse lado, tem que ter esse toque. Eu consigo identificar. E aí ela fala, eu quero cortar o meu cabelo curto, porque eu não sei o quê. E eu fico só prestando atenção. Tá, quando ela acaba de falar, eu falei, vamos fazer? Vamos. Eu vou lá, dou 2 talinhos, 2 dedinhos só. Era isso que eu queria. Não era. Você sentou aqui, você falou pra mim que queria sair careca, com o cabelo aqui. Chanel. Não, era isso. Por conta disso, eu acho que tem que ter essa conexão, tem que ter... Em algum momento, você vai dizer realmente o que você quer. Você tá desesperada com o cabelo, você vai falar qualquer coisa. Mas em algum momento a gente tem, como profissional... o cabelo é tão importante pra mulher. Sim, né? A gente como profissional tem que ter esse feeling de olhar assim e entender. Sim. Não é exatamente isso que ela quer. Peraí, em algum momento ela vai falar e você ouvir. Vai pescar. Ela vai desabafar. Ela falou ali pra você, pronto, agora eu entendi o que ela quer. E aí, eu vou fazer. Então, acho que faltava muito isso, sabe? Letícia, em que momento específico você decidiu canalizar sua frustração pessoal em um projeto de estudo e transformação que visava não apenas tratar o seu próprio cabelo, mas ressignificar sua trajetória e criar um novo propósito de vida? Eu confesso que a princípio era pro meu cabelo. O Você foco. tinha quantos anos, né? Aí eu já tava com 20. Sim. E aí o foco era pro meu cabelo. Porque eu já mexia. Eu parei de procurar. Porque eu ia no barato, no caro, ninguém resolvia. Eu já... Cara, você imaginar, assim, o que passar pela tua cabeça, eu já fiz no cabelo e eu não tinha resultado. E aí eu falei assim, não vou ficar pagando pra ficar pior. Eu vou começar a fazer. E eu realmente tinha um dom, tenho o dom. Então, quando eu tocava no meu cabelo, eu ficava muito melhor do que os profissionais.
Então eu falava assim, cara, tem alguma coisa errada nisso aí, então, peraí. E aí foi onde eu fui buscar o conhecimento para cuidar de mim. Eu vou buscar. Mas você chegou a fazer curso? Fiz. Aí foi isso. Aí foi onde eu fui pelo Senac. E aí me formei como hairstylist. Então, para cuidar de mim, até o momento. E como que você entendeu que o seu primeiro problema capilar não era só uma jornada isolada, mas uma vivência compartilhada por milhares de Isso. mulheres que também buscavam essa solução? Aí foi nessa pegada aí. É. Então, quando eu aprendi por mim e comecei, nossa, isso aqui, comecei a entender, comecei a fazer meu cabelo. As pessoas começaram a notar, a perceber, nossa, quem faz seu cabelo? Ah, sou eu. E aí, tá. Entrei e falei, não, eu vou começar a atender as pessoas. Comecei a atender as pessoas. E aí foi nesse momento que eu vi que não era só eu, que eu não estava sozinha. Que eram muitas mulheres que precisavam do cuidado, principalmente do cabelo crespo. Eu comecei, talvez pela minha aparência, eu comecei a trazer mulheres pretas com cabelo crespo também e que me desafiavam. Elas entravam no meu salão e diziam... Teve uma que falou assim para isso. Eu recebi isso direto. Tinha uma que entrou no meu salão e falou assim, já fui em todos os salões aqui. Ninguém deu jeito. Quero ver se você vai dar. E isso era um negócio que me aquecia o coração. Eu gostava de ouvir isso de uma forma. Eu falei, senta aqui. Sentava. E aí, a transformação é algo que, para mim, vibra numa frequência muito alta. E quando eu acabava, e quando a pessoa se olhava no espelho, era, caraca, esquece. E eu tenho essas pessoas como amigas. A maioria das minhas amigas foram minhas clientes. Naquele toque da vaidade da mulher aí. que Isso é aí. ali, né? E no início você começou a atender clientes dentro da sua própria casa, Sim. com recursos escassos e estrutura improvisada. Quais estratégias você adotou para construir uma reputação sólida? Eu acho que, para mim, foi a minha forma de atendimento. E era só você? Só eu. Era só você que atendia todas as clientes? Só eu. Marcava de hora em hora, aquela coisa assim, aquela loucura. Isso, aquela loucura. E todo mundo é muito... Se olhando e esperando, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Só que as pessoas gostavam do resultado, né? Eu conseguia trazer aquele resultado. Então... É isso, eu lavava, eu fazia o tratamento. E as pessoas também só querem ser atendidas por mim. Tem esse negócio. A mão da Letícia. Eu sou assim até hoje. Aí, meu cabeleireiro, eu tô com 42. Meu cabeleireiro desde 18. Então. Só ele corta, esquece. Ninguém na quer mão fazer. dele. É isso. Tem essa pegada aí. Entendeu? Ninguém quer falar, não, só a Letícia tem que... Não vou. Isso é loucura. Não, a pessoa sabe. Não vou sentar lá. E qual foi o impacto emocional e técnico da transição desses atendimentos domiciliares para você se estruturar no seu primeiro salão? Aí foi o momento que eu surtei. Por quê? Deixa eu te contar. Eu sou o tipo... Eu não gostava de salão. Porque salão, muita mulher, muita fofoca. Eu falava, não quero isso pra mim. Não quero, eu não quero esse ambiente. Só que o meu propósito era muito maior do que isso. E aí... Não, o salão é pra você. Vou sair da minha casa. Vou sair da minha casa, vou montar e vou fazer diferente, então. Então eu vou criar um outro... primeiro salão, Letícia? Na Vila da Penha. Vila da Penha. E aí eu falei, então eu vou criar um outro ambiente pro meu salão. No entanto, coisa de louco, assim. Meu primeiro salão, ele tinha um tapete vermelho no chão. Pensa que como é que corta um cabelo com um tapete vermelho felpudo no chão? Porque eu queria trazer um acolhimento de casa. Tipo, eu tô cuidando do meu cabelo, mas eu também tô em casa, eu tô sendo bem acolhida. Era isso que eu queria, na verdade, trazer. Entendeu? Então, assim, mas foi uma loucura. Eu fiquei um pouco meio surtada de conseguir administrar, até porque é um salão, né? Isso aí tu já tinha quantos anos? Aí eu já tava na casa dos 20 e pouco. 25? Cara, um pouquinho mais. Não, aí já tava mais, porque eu já tinha meus 30 aí. Não tinha meu 30, não. Tinha 20 e pouco. Primeiro eu sou salão? 4, do meu primeiro. Porque eu fiquei atendendo em salões para aprender. Até eu aprendi. Você montar o teu, né? Isso, eu aprendi, saía, aprendia mais aqui, saía, aprendia. Quando eu vi assim, cara, eu já tô legal, já sei bastante aqui, eu preciso ir. E fui pro meu, porque aí também essa cultura do salão, que era algo que eu não gostava. Aquela estrutura de manicure? Não, era só cabelo. Então, aí, vou te contar como que esse salão veio pra mim, que também foi algo, assim, incrível. Quando eu decidi sair de casa, eu tava encostada, assim. Aí, tipo assim, não, preciso criar um salão. Aí eu, do nada, né? Como é que eu preciso criar um salão? Como é que eu vou sair? Como é que eu vou procurar? Vou procurar, então. Aí fui pra rua, fui buscar. Andei, fui andando, assim, de carro, olhando, nada. Voltei pra casa, sentei, não achei nada.
E aí eu pensei num nome que ela era esposa do meu primo. Não tinha muita intimidade com ela, não tinha. Mas ela veio na minha cabeça. Mandei uma mensagem pra ela. Falei, pô, você tem um salão lá? Você tem... A princípio eu queria uma cadeira. Falei, pô, tem um salão? Tu tá com um salão ainda? Tô. Pô, eu queria alugar uma cadeira. Ela, então, eu tô em Minas, porque a minha mãe teve um acidente. Tu quer pegar o salão pra você? Nossa. Aí eu falei, tô dentro. Vambora, então. Aí eu falei, só que, pô, não quero comentar com ninguém, o salão é meu, qualquer coisa eu tô trabalhando pra você. Ela, fechado, vambora. E aí foi meu primeiro salão, foi desse jeito aí. Sem R$1, porque eu não tinha R$1. Ela falou assim, tu só me passa o aluguel que eu já paguei do mês. E até as pessoas, os donos, acostumarem com você, depois eu vou falar que não vou voltar mais, porque ela já tinha essa decisão dela não voltar mais pro Rio de Janeiro. Caramba, coisa E de você Deus. assume, isso aí, e você assume o salão. Tu ganhou um presente, Eu ganhei um então, presente. numa ligação. Numa ligação. Numa ligação eu ganhei um presente. Eu falei, tô dentro. Vambora. E como é que surgiu a concepção da marca As Poderosas? Aí, As Poderosas é um nome bem forte, né? É. Por quê? Na época eu tinha me separado e eu tava no fundo do poço. Arrasada, sofrida. Ah, sabe como mulher quando se separa é assim mesmo, né? Fica bagaçada. A gente emagrece, mas depois fica bonito. Depois, E quando vem, depois acabou. quando passa Então, a maré, já a era, gente isso aí. ressurge da Eu tava fênix. nessa, isso aí, eu tava nessa maré ruim pra caramba, cabisbaixa, e eu tava precisando me sentir as poderosas, né? Me sentir poderosa. E aí foi onde eu assisti um filme chamado Viagem das Garotas. São 3 amigas. Nossa, vou assistir. É muito bom. São 3 amigas, e essas amigas, elas se conheciam na faculdade e era a vibe de As Poderosas. Né? Era As Poderosas estão na área. Então, elas se reuniram, só que passou a vida de cada uma seguiu, e fazia muitos anos que elas não se reencontravam. E elas resolveram se encontrar naquele momento. Então, eu tenho 2 pessoas que são muito ligadas a mim e eu me identifiquei muito com esse filme, sabe? E quando eu assisti esse filme, e tem a parte também da personagem principal, que depois você vai ver, você vai falar, é por isso que é poderosa, né? Porque você se identificou com ela. Ela realmente ela é uma pessoa inspiradora e ela é o que levanta a autoestima das mulheres. Né? Ela é uma escritora e muito top, e ela trabalha com esse empoderamento. Legal. Então, eu quis trazer essa daí. E, no entanto, que eu lembro que na época, quando ele me viu depois disso, que eu criei o salão, ele falou, você tá se sentindo muito poderosinha mesmo. Eu falei, a garota poderosa. A garota poderosa. A garota poderosa. Isso aí. É bom então, isso, por né? isso, muito. Eu falo que é a nossa virada de chave da vida. Muito, muito. A gente olhar pra trás e falar, O quê? cara, eu perdi meu marido, mas agora eu tô... No auge. E aí foi só decolar, entendeu? Isso então aí. foi perfeito. E quais foram os principais erros administrativos, operacionais ou estratégicos cometidos nos seus primeiros empreendimentos físicos? Muitos. Porque aí você saiu da tua casa, onde você só fazia o trabalho manual, e foi ser dona de um salão. Isso aí. No qual você não sabia nada de administrar aquela empresa, né? Exatamente. Nada. Como é que você fez? Contratou pessoas para te Não. ajudar? Não, era eu. Foi indo mesmo. Fui indo, isso aí. Foi indo, aprendendo indo, na prática do dia a dia. errei aqui, diz aqui eu não posso fazer. Vou pra cá, então. Fui indo, eu mesmo fui aprendendo até hoje. Por Administrar mais que, o seu próprio salão. administrar o meu próprio salão. Eu fui fazendo essa parte aí. Na verdade, até chegar ao As Poderosas, o As Poderosas ele foi o 3º salão meu. Então, eu tive mais umzinho, que era o meu espaço. Depois desse, eu migrei para um outro. E Mas como que você conseguia atender em todos esses salões? Não. Você fazia o dia da semana? Eu saí. Esse aqui, eu saí montou. desse aqui e montei um outro. Aí tu botou uma equipe tua lá. Foi isso, vim pra cá pra esse aqui. Depois saí desse aqui e vim pra esse aqui. Só que na parte de cabelo era só eu. Entendi. Entendeu? E vim pra esse e vim pra Você não esse ia daqui. ensinando, não, para montando uma equipe tua? Eu até ensinava, mas as pessoas Queriam você. Queriam eu. Queriam eu. Eu E falo eu já que é tava igual cirurgião plástico. E eu já tava muito Você não acostumada quer igual que o povo. ninguém da equipe toque em você. Você quer o cirurgião plástico. Exatamente. As pessoas têm a ter isso. Por mais que eu ensinava e tudo mais, porque eu tenho uma didática realmente para fazer isso e não guardo nada para mim. Tudo que eu aprendo, eu passo. Hoje eu tô na internet passando isso. Mas as pessoas queriam eu. E como que você vivenciou no nível mais profundo o colapso financeiro e emocional ocasionado pelo fechamento do seu salão durante a pandemia? Aí foi... Você tinha quantos salões nessa época, 2020? Não, então, quando eu
eu saía, eu fechava um e abria o outro, Ah, tá. entendeu? Eu trocava Ia a melhorando. estrutura. Ia Isso, melhorando. exatamente. Ah, tá. Ia Tu não melhorando. mantia, não. Tu Não. fechava, vamos pro melhor. Isso, Fechavam pro isso, melhor. Tá. Exatamente, exatamente. E esse Salão As Poderosas era, assim, basicamente foi tudo que eu sonhei. Foi o meu empenho, sabe? E na época, assim, pensa, você só sobreviver do teu trabalho. E quando ele começou a caminhar sozinho, que eu já estava ali pagando o aluguel mais antecipado, né? Foi o momento onde chegou Da a pandemia. pandemia. Isso. E aí, quando eu fecho o salão, eu me lembro, eu consigo ver essa imagem aqui, eu baixando as portas. Mas era algo que eu tinha em mente que era provisório. Tipo, daqui a pouco volto para o salão de novo. Vi alguns estabelecimentos sendo fechados, mas não imaginei que pudesse acontecer comigo. E aí, 7 meses depois, eu não tinha condição mais de manter o salão. Fechado. Não tinha condição. E bancando aquele... E as minhas clientes é tudo 50 mais. Então, era a galera que não estava tendo contato com ninguém, porque eram as mais suscetíveis. Quem mais estava com medo de morrer Exatamente, por causa do Covid. Por causa do Covid. Então, cessei todo mundo. E aí é um momento onde eu fico sem renda. É o momento onde eu preciso entregar o meu apartamento, que morava eu e meus 2 filhos. Foi o momento que eu precisei ir. Na época eu namorava. Fui para casa do meu namorado, com a minha sogra. Ele morava com a mãe. Ela falou, aqui tem espaço, vem para cá. Mas pensa, uma pessoa que é acostumada a ter o seu espaço, a ter a sua independência. Eu ter que me desfazer de tudo e morar com uma outra pessoa. Não é mole, não. Ó, tu falou, fiquei até arrepiada, porque eu me coloquei no seu lugar. Foi devastador para mim, de verdade. Eu não consegui... Filhos, né? Isso aí. E com 2 filhos. É assim, é como se eu tivesse visto todo o meu projeto se desmoronando na minha cabeça. Assim, de olhar e falar, caraca, eu perdi tudo. Como que eu vou fazer? E, tipo, e ainda perder uma renda, pra você ter noção, cara. Eu tive que pegar auxílio, e pegar auxílio pra mim, isso era o fim. Porque eu sempre fui uma pessoa que fui muito acostumada a trabalhar. Eu tinha 2, 3 empregos. Eu nunca tive esse negócio de, final de semana. Eu sempre trabalhei direto, de segunda a segunda. Entendeu? Até por conta dos meus filhos. Então, sair disso, entrar nesse mundo, assim, de tu zerar o game, basicamente, foi muito difícil. E de que forma o apoio da sua sogra e do seu companheiro na época, que você falou que estava até namorando, serviu como pilar emocional durante esse período marcado por essa fragilidade tão grande? Acho que eles foram uma base que eu consegui me levantar. Porque... Você chegou a morar com ela? Uhum. Ah, você foi morar com a sogra. Fui morar com a minha sogra. Porque eu, sem estrutura e sem cabeça, porque quando eu perdi tudo, eu não conseguia raciocinar. Eu já tinha ansiedade. Então, tu pensa numa pessoa que tem ansiedade... E ficar sem fazer nada. Ficar nessa situação. Várias pessoas morrendo ao teu redor. Foi, assim, algo muito desesperador. Eu tinha dias que eu não dormia. Você é sozinha aqui no Rio? Tipo, a tua família tá toda lá em... Não, a minha família tem uma parte em Petrópolis, tem uma parte também aqui no Rio. Mas eu sou uma pessoa que, desde muito cedo, eu sou basicamente sozinha. Então, eu tinha os meus filhos, eu tinha a responsabilidade de seguir com a segurança, principalmente dos meus filhos. E foi me tirado o chão, assim. Eu tive o meu chão. Então, assim, se eu não tenho essa base, que é meu atual marido hoje, e da minha sogra, eu, sinceramente, não sei como, porque foi tão difícil para mim tentar dar outros passos, porque... Era a única coisa que você sabia fazer. Era a única coisa que eu sabia fazer. Sabe? E me tirar isso. E eu lembro que, tipo, depois de 7 meses, ainda não tinha previsão para voltar nada. Acho que ficou 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. Então tu pensa o meu desespero de não conseguir ver a frente com 2 crianças. Sabe? Então foi, assim, muito devastador. Só que a minha sogra, ela é uma pessoa que sempre acreditou em mim. Tipo, eu vou falar, ela falava assim pra mim, não, cara, isso aí vai dar certo.
do jeito que ela fala, não tem como isso não dar certo, sabe? Não tem como. Então, Muito pessimista. Foi uma pessoa, assim, que me deu uma estrutura para eu realmente conseguir chegar. Até porque eu fiquei basicamente uns 3 meses muito na merda. Muita coisa, muita. Então, ela conseguiu eles conseguiram me reestruturar. E quais eram seus pensamentos recorrentes durante essas noites de insônia e crise? Como que você lidava com esse desespero? Porque naquela época não podia nem fazer terapia. Quer dizer, era terapia online, né? Era terapia online. Eu não sou muito dessa pegada de terapia. Não gosto. Eu gosto de contato, eu gosto de gente, sabe? Eu também. Eu gosto de gente. Olhar, não tem... tocar, isso aí, eu gosto disso. Eu gosto disso. Então, eu não sei, cara. Acho que assim. É muito Deus na vida. Você se apegou a Deus, sabe? Se agarrou a... Eu precisava me agarrar em alguma coisa. Então, eu me agarrei porque era muito desesperador. Seus filhos continuaram estudando? Sim, continuaram estudando online. Na época era online. No online, continuaram estudando online. E deixou passar o período da pandemia para ver o que ia fazer, né? Todo mundo se desesperou, Era o que me restou. Eu tava grávida. Caraca. Tive Brenda na pandemia, 2020. Minha filha hoje está com 5 anos. E em que momento específico você compreendeu que o conhecimento acumulado era o seu maior capital e decidiu colocá-lo à prova, mesmo diante de total escassez de estrutura para criar um produto próprio? Então, que até então você trabalhava com produtos outros. Isso, e manipulava esses produtos do meu jeitinho. Aí, depois de estar no fundo do poço, tu olha assim, não tem mais pra onde tu ir. Entendeu? E foi que eu falei assim, cara, eu preciso só estudar. E aí, na época dos meus salões, como eu já manipulava os produtos, eu já tinha isso em mente. Cara, eu preciso criar um produto. Só que não é fácil criar um produto, porque se fosse fácil, muita gente tinha um produto. Não é. E aí eu lembro que eu falei assim, esse é o momento, então. Eu vou aprender mais um pouco sobre as formulações e vou tentar criar algo para quando eu voltar ao salão, eu ter a minha linha no salão. Foi basicamente... Entendi. Esse era o meu... seu uso próprio. Meu uso próprio. Esse era o meu pensamento. E dali, já comecei a ter aqueles pensamentos de como vai ser o quê. Porque quando eu sonho de verdade. Eu penso em cada detalhe. Que maravilha, né? Isso é um dom, né? De como vai ser. Porque sonhar não custa nada, cara. Você tá aqui. Você já tá no jogo. Entende? Então, eu vou projetar aquilo. Cada pedaço. O que eu quero, a cor que eu quero, o frasco que eu quero. Então, eu comecei a pensar. Eu posso até dizer que quem conversava comigo, cara, ela é muito doida, ela não tá normal, sabe? Ela não tá normal, porque a situação que ela tá vivendo tá muito constrangedora, tá muito difícil. Exatamente. Você isso e aí, Deus. eu e Deus. E como é que foi o processo experimental de desenvolver o Power Hair dentro de uma casa emprestada? E quais critérios técnicos você utilizou para testar ativos, garantir segurança e vislumbrar escalabilidade? E aí a gente volta para aprender de novo, né? Porque você não podia nem fazer curso sobre isso. Você pesquisava tudo na online. internet. Tudo online. Comecei a fazer muito curso online. Porque era o que me restava. De químicas, misturas de químicas. Ativos, produtos, o que era, o que eu não era. Desculpa, porque quando eu falo disso, eu já me emociono muito. Quando eu começo a lembrar dessa trajetória. Então, assim, e como eu te falei, a princípio era só para criar para mim. Então, comecei a estudar, comecei a comprar pela internet, que naquela época bombou, né? As compras pela internet. Comprei podia sair, todo mundo saía comprando. Comprei tudo pela internet e misturei. E o barato do produto químico é que vem um granulado, eles vêm com texturas diferentes. E quando você mistura tudo, ele dá uma outra textura. Eu me sentia maga, sabe? Parecia uma bruxinha fazendo ali... E aí eu fiz... E tu testava em quem? Você mesma? Sim, sempre. Qualquer coisa que eu compre, eu testo. Eu testo em mim. Porque eu digo assim, se eu conseguir... Você viu meu antes? Meu cabelo antes e depois? Cara, depois você viu o meu antes e depois. E eu digo, se eu conseguir fazer, transformar o meu cabelo, eu transformo de qualquer um. Então, tudo eu testo no meu cabelo. Entra aí, galera, no Instagram. Fala o Instagram, Letícia. Letícia e as Poderosas. Entra aí pra ver o antes Vê da o meu Letícia. antes e depois você vai... Não, todo mundo fala, não, é você. Sou eu. Não tem... E aí, eu testei no meu cabelo. Cara, quando eu testei no meu cabelo, eu falei, ai, não. Eu falava, não.
Não. Eu lavando e eu falando comigo sozinha. Gente, não, o que é isso? Não posso. Não posso. Ali me veio de imediato. Não posso usar isso sozinha. Isso aqui, o mundo precisa conhecer isso aqui. De tão bom que tava ficando. De tão bom que tava. Eu fiz uma primeira formulação e já deu um resultado excelente, excelente, surreal, assim, algo que eu não tinha visto. E eu falei assim, não, peraí, vou dar uma melhoradinha Melhor do aqui. que os produtos existentes no mercado naquela época. Isso, melhor. Melhor do que os produtos. E olha que eu sou muito chata e eu sempre utilizei muitos bons produtos. E eu falei, peraí, calma aí, vou dar uma alteradinha aqui. Aí fiz uma segunda alteração. Quando eu fiz essa segunda alteração, foi de surtar. Aí foi pra ficar perfeito. Foi. Eu fiquei surtada. Falei, é isso, e eu não vou ficar só com isso. Eu vou botar... As pessoas precisam conhecer isso aí. E aí eu comecei nível Rio de Janeiro, e eu sou louca. Eu comecei Rio de Janeiro, depois eu falei, não quero mais Rio de Janeiro, eu vou vender Brasil. E eu fui vender nível Brasil. E quais barreiras burocráticas, científicas e legais você enfrentou para legalizar e registrar a sua fórmula na Anvisa? Todo mundo pergunta isso, é tudo que isso registrado, não é tá, fácil, não. gente? Não. Você criar um negócio, igual você Não falou é. lá, eu tô aqui de maga, né? Até aí ainda foi fácil. Mas é claro que os produtos todos têm que ser registrados. Isso é a parte mais importante. E eu não tinha conhecimento de como fazer todo esse processo. Então, eu tive que aprender muita coisa na marra. Essa é a verdade. Na vida, o dia a dia Entendeu? da vida. O dia a dia. Então, tive que aprender. Essa é a melhor escola. Exatamente. Eu acho que é por isso que eu tô até aqui. Porque eu aprendi muita coisa da vida. na vida. E aí, então, porque no começo era só máscara. E aí, no 45 do segundo tempo, eu disse, não, vamos utilizar a máscara com outra coisa. Aí vão dizer que a máscara que não é boa, eu vou criar o kit todo. Então, aí entrou o condicionador e o shampoo. Então, é uma linha completa, sabe? E aí shampoo, eu preciso... condicionador e um shampoo hidratante, um condicionador nutritivo e uma máscara reconstrutora. Então, eu tive que legalizar todos eles. Até mesmo para eu vender, eu tinha que ter uma empresa legalizada. Eu também não... Nessa época você não tinha ainda? Eu tinha a do Só salão. Do cosmético é uma outra coisa. Ah, tá. Entendeu? Do cosmético você tem Outras que ter finais, Isso, você tem que ter um outro para poder fazer essa venda. Então... Mas sabe como... Aí tu entrou pro game mesmo. E aí, eu fui me lembrar que eu tinha um contato de um contador. Falei, cara, fui buscar. Quando eu falei com esse contador qual que era a minha ideia louca, ele falou assim, olha, eu acho que eu tenho um cliente que faz isso aí que você quer fazer, que acho que tem uma fábrica que pode produzir isso para você. Cara, e aí tu vê que é para você, sabe? Então, quando ele me deu os contatos, e eu consegui, com o contato certo, eu consegui fazer isso realmente... virar o meu sonho saindo do papel, virar realidade. E qual foi o momento que te permitiu compreender que o Power Hair havia deixado de ser uma iniciativa emergencial para se tornar uma marca consolidada e referência no mercado nacional? Quando eu vendi ele para o Rio de Janeiro, eu mesma fazia a entrega. Olha, então, a pessoa comprava. Sério? O meu marido, ele já vendia... essas loucuras de O meu marido, né? ele já vendia um curso dele online. Ele saiu do curso dele, ele é músico, ele vendia partitura. Então, ele saiu do curso dele e entrou na minha. Todo mundo entrou na minha. Entrou na minha e falou, vamos vender então. Então, a gente vendia pela internet. Abraçou a tua causa. Abraçou a causa. E aí, eu entregava para as pessoas. Eu comecei a receber muitas mensagens das mulheres falando assim, cara, o meu cabelo tá muito bonito. Ai, eu tô muito poderosa. Olha, eu nunca tive, eu tô com 50, 60, 70 anos, eu nunca tive meu cabelo assim, meu cabelo tá muito lindo. Eu deveria ter experimentado antes de fazer essa entrevista. Pois é. Agora até eu tô curiosa. Eu comecei a receber muitas, eu chorava todo dia quando eu recebia essas mensagens, sabe? Porque... Tô no caminho certo. Exatamente, isso martelava que realmente eu tava no caminho certo. E aí, isso foi aumentando. Porque, como eu te falei, eu comecei nível Rio de Janeiro. Depois eu fui nível Brasil. Você vendia pelo site? Eu vendo até hoje pelo site. Eu vendo até hoje pelo site. Aí começou no Rio, do Rio. Comecei no Rio, do Rio, eu fui Brasil. Como que você lida com a responsabilidade de atender emocionalmente e clinicamente mais de 50 mil mulheres em todo o Brasil que depositam confiança na sua marca, Letícia? Isso é muito claro para mim desde quando eu comecei, que eu acho que Tu já isso é claro para mim. com isso e pensava eu acho que isso é claro para mim desde quando eu consegui me resolver.
quando eu consegui me ajustar, resolver o problema que eu tinha capilar, eu comecei a não me ver mais. E o outro? Falei, agora eu preciso resolver as outras pessoas. Porque elas foram chegando a mim. Então, eu já senti essa necessidade e eu já entendi que, humanamente, seria impossível de eu atender todas elas. Então, quando eu tenho um produto, eu consigo chegar em todas elas com o produto. E elas utilizando. Porque hoje, quando elas adquirem o meu kit, eu faço... elas entram no meu grupo e eu faço 3 vezes na semana, um passo a passo. Então, eu acompanho. De A gente como abre usar. a tela. Que legal. Eu faço todo o acompanhamento. Então, você só não adquire o kit. Eu vou junto para garantir que você realmente tenha um resultado. Então, hoje, ter uma pessoa que criou um produto e essa pessoa que conseguir te dar uma assistência e não é pago essa assistência, tá? Você comprou e eu me sinto no compromisso de te direcionar para você conseguir ter essa experiência que eu tenho, porque hoje eu me olho no espelho e eu falo, eu tô poderosa. É tão gostoso. Nossa, isso, eu tô né? gata, tô poderosa. E eu quero que outras mulheres Sintam tenham mesmo, isso, sintam isso. E o cabelo é realmente muito importante. a moldura, né? O cabelo, ele te vende se você tá trabalhando. Ele chega primeiro que você. Então, eu costumo dizer que uma mulher com o cabelo feito, ela é extremamente poderosa porque o céu para ela é o limite, né? Então, eu consegui entender isso. Depois que eu consegui resolver o meu cabelo, eu consegui entender que a minha missão era essa daí. Era empoderar as mulheres relacionado a isso, ao cabelo. E quais estratégias de posicionamento, brand e marketing foram cruciais para que o seu produto alcançasse resultado tão expressivo? Aí entra a parte do meu marido, que ele é sócio na minha empresa comigo, né? Então, ele fez inúmeros cursos relacionados ao marketing. Ele já tinha e foi agregando cada vez mais. Porque, basicamente, estava eu e ele junto com a empresa. Só que o marketing era apenas no site. O marketing eu utilizo agora muito que o ainda Instagram. Tem Instagram. Não, já era do Instagram. Isso, já era do Instagram, para eu conseguir fazer com que as minhas vendas alcançassem níveis aí que, às vezes, a gente, como empreendedor pequeno, fala, será que é verdade? Né? Será que é verdade? Né? Para você ter uma ideia, se eu já consegui impactar 50 mil mulheres, então, o meu produto, ele já entrou na casa de muita gente. Então, a gente fez um trabalho bem forte, né? Ele fez um trabalho bem forte, porque a parte do marketing é toda dele. Eu falo para ele que eu sou a carinha bonita do negócio e por trás vem a parte do marketing. Você imagina suas amigas que te conheceram naquela época. É verdade. Você tem contato com elas? E não tenho. Tinha uma que eu queria até muito ter, porque ela me chamava de cabelo. E eu falava assim, por que você fica me chamando de cabelo? Não, porque assim, seu cabelo é assim, sabe? Para com isso de ficar me chamando de cabelo. Ai, agora eu queria ver ela me chamar de cabelo agora. Olha isso. É porque as pessoas vão para tantos lugares que a gente acaba perdendo as amigas de infância. Verdade, é verdade. E, Letícia, considerando o impacto devastador da alopecia androgenética na identidade e na autoestima, principalmente das mulheres, como que você estrutura o protocolo terapêutico capaz de atender tanto a necessidade estética quanto o acolhimento psicológico dessas pacientes? A alopecia androgenética é algo muito sério, né? Então, e quando ela chega na mulher, ela chega já acima dos... né? E ela já chega acima dos 40, naquela parte que você tá na menopausa. Então, pensa que você vem com o cabelo toda a vida, beleza, ali, e aí tu começa a ter uma rarefação ali. E é onde você começa a perceber que tem alguma coisa de errado. Porque ele cai mesmo em muitas quantidades. Ele começa a fazer essa parte aqui, né? Trazer uma rarefação para essa parte aqui. E você tá uma vida com aquele teu cabelo. Você não consegue entender de onde vem isso, né? Então, é desesperador. Porque desesperador, imagina na época lá que você fez o permanente, seu cabelo caindo. Imagina aqui o seu cabelo caindo inteiro, porque é o fio inteiro caindo. Então, é desesperador. E muitas das vezes ela não tem esse tipo de informação. Porque a calvície androgenética não é algo que é muito falado, né? Não é exposto. A não ser quando você tem uma suspeita, é onde você vai pesquisar e você vai conseguir entender. E para as mulheres, menos ainda. Menos ainda. Para os homens, até mais. Porque os homens, ele começa na parte da adolescência, hormonal. Então, com 18 18 anos, já começa... 18 já começa a ter umas entradas, já começa a ter ali por conta da hormonal. E as mulheres, não. A mulher já é naquela parte quando entra na menopausa. Entendeu? Então, por isso essa diferença. Isso aí, depois de 40. E aí, depois, você começa a perder teu cabelo depois de 40, é complicadíssimo. Então, eu trouxe mesmo esse acolhimento, o entendimento
que é fundamental, a informação é fundamental, né, para você conseguir trazer e protocolos bem específicos. Todos os meus protocolos hoje em dia, na verdade, igual antigamente, eles são personalizados e humanizados também, tá? Porque eu acho que você precisa se colocar no lugar do outro para você entender realmente o que é que ele está vivendo e buscar as possibilidades ali. E hoje em dia, além de tratar o cabelo, você também continua trabalhando paciente, você mesmo, botando a mão na massa? Sim, sim, com certeza. Porque não pode posso falar, você abriu um salão aqui na Barra da Tijuca. Abriu um salão na Barra da Tijuca, em Aonde? julho. Aonde é Na Avenida Barra? das Américas, no Link Office 2600. Que legal. E tô com atendimento, um conceito completamente diferente, porque eu juntei a parte da terapia capilar junto com o salão. Ou seja, eu juntei a saúde junto com a estética, né? Então, realmente, você tem qualidade, porque a minha especialidade é tratamento capilar. Então, E o pra meu qualquer cuidado... tipo de cabelo. Sim, porque o meu cuidado é com o fio. Não é só para o crespo, tá, gente? Não, que ela não falou é. muito do cabelo dela, mas é para qualquer tipo de Qualquer cabelo. tipo de cabelo. É o crespo, é o liso, liso, é o com química ou sem química, é o loiro, né? Que é um cabelo muito muito- sensibilizado. com muita então, química. com muita química. Então, e o salão aqui, ele tá realmente... É uma É releitura, ali né? no Mas link do lado, um Link pouquinho Office. antes do Via Parque. Isso, sei. exatamente. Do lado ali da Unimed. É isso. Colado, assim, né? Então, e para você ter uma ideia do ponto do meu tratamento, assim, não só tratamento estético, tratamento do cabelo, mas tratamento com as minhas clientes, do atendimento, né, com as minhas clientes, nós temos um atendimento muito diferenciado. A gente tem um trono dentro de um salão. Se sentia Nós poderosa, temos né? coroa para realmente se sentir poderosa. Nós temos capa. Então, é um atendimento completamente personalizado. É um salão muito temático. Legal. Tem muito dourado, né? E tem coluna grega. Então, é para realmente você se sentir poderosa ali dentro de um castelo. Aquele teu castelo, sabe? lá, hein? Vai lá. Porque realmente é uma experiência, sabe? Que a gente traz de reino mesmo. Para despertar. Porque eu acredito que todo mundo tem uma poderosa dentro de si. É só saber certeza, despertar e eu... Só dar uma catucada nela. Só! E eu sou a maga que dá aquela cutucada, que bota aquela poderosa pra fora. E aí, pra você se sentir mesmo que a mulher era essa. E quais são os principais erros que você observa em pacientes que tentam tratar a queda do cabelo de forma autônoma, sem orientação técnica especializada? Aí já começa pelo não conhecer. Aí tu não sabe. Tudo que tu não sabe, se tu vai tentar fazer... Porque eu já tomei até vitamina pra isso. Então, aí você toma vitamina. Vamos lá, vamos seguir o raciocínio. Porque a primeira coisa que você passa, tô com a vitamina tá baixa, mas você nem Vende fez. até na farmácia, né? Se tu chegar na farmácia e pedir Isso que uma aí. vitamina pro cabelo, eles... Muitas das vezes acontece realmente por falta de vitamina D, tá? Muitas das vezes. A maioria das vezes é assim. Só que tem casos isolados. E aí vai que você é um caso desse isolado e você vai hipervitamina a sua carga. Aí diz que é aí que cai menos. Isso aí que cai, porque aí dá hipervitaminose. Então você acaba tendo o efeito contrário. Então, não dá para você cuidar de uma coisa que você não sabe. Né? Passa à frente, vamos buscar um profissional qualificado para poder realmente fazer isso. E quais sinais clínicos e alterações morfológicas no couro cabeludo e nos fios te ajudam a diferenciar com clareza um quadro de calvície feminina de uma queda racional ou passageira? Qual a diferença da calvície para queda? Vamos lá. A queda, eu tenho um tricoscópio, né, como terapeuta capilar, então eu consigo ver maximizado o seu couro cabeludo. Então, ali eu consigo analisar... Caramba, é feio, né? Eu já vi isso. Porque passa na televisão, o cara vai passar na maquininha aqui, feio demais. Aí você vai buscando. Ali a gente consegue visualizar excesso de produto químico, excesso de parabenos, petrolatos, que são substâncias que são muito utilizadas. Inflamado, com caspa. Isso. Às vezes, muitas substâncias acabam inflamando o couro. Então, ali já aparece uma vermelhidão com esse exame, tá? Aí você consegue visualizar melhor. Então, eu consigo definir ali se tem um folículo, se ele está aberto ou se ele está fechado. Então, a calvície, ela traz muito para essa parte. Se eu olhar um folículo, ver que ele está cicatrizado, ele fechou ali, porque é como se fossem uns buraquinhos, tá? Então, às vezes ele está ali e ele está aberto, ele está só inativo. A gente precisa estimular para poder vir o crescimento. Mas algumas vezes ele já fechou. Então, você consegue dali identificar se é uma queda passageira, temporária, né? Estilo
queda... Ai, nossa, me fugiu agora o nome. É uma queda que ela acontece assim que você tem ou uma cirurgia. Vou dar um exemplo de uma mulher que acabou de ter filho. Depois de 3 meses não começa essas entradas aqui? Anágena. É um eflúvio telógeno. Isso acontece por conta do eflúvio telógeno. Você teve uma gravidez, ou seja, o seu corpo ele sofreu um trauma e aí ele descarrega essa parte no cabelo. É basicamente isso, tá? Tô falando assim só pra dar de melhor entendimento. E muitas pessoas também, às vezes, sofrem, por exemplo, eu quando fui assaltada uma vez, aquilo ficou tão impactante, 3 meses depois o meu cabelo começou a cair. Isso se chama eflúvio telógeno. Sempre acontece após um trauma que o nosso corpo sofre, emocionalmente, que seja, 3 meses depois, essa queda ela começa a aparecer, tá? Só que ela é geralmente aqui na frente, nessas asinhas aqui do cabelo. Quando você já tem esse tipo de alopecia androgenética, esta parte aqui toda é o topo do cabelo. Então eu já vou ver uma rarefação mais pra cá pra trás, não só pra frente, tá? Então é aí que eu consigo já diferenciar do que tá. E geralmente quando tem a alopecia androgenética, alguns folículos já estão fechados, porque a pessoa demora a procurar ajuda. Então tem alguns que já estão fechados. Então a gente consegue diferenciar dessa forma. E como que você diagnostica com precisão se o cabelo está em condições estruturais ideais para receber uma nova descoloração? Descoloração, isso é bem fácil, é até simples. É? Porque de olhar, assim... Você já vê eu já vejo. Tem uma amiga minha que ela fala, viu meu cabelo? Já, quando você apareceu na porta, eu já olhei. Então, é automático meu olhar. Só que é claro que a gente vai para sentir na estrutura. Seu cabelo seco, ele tem um tipo de estrutura. Molhado, ele tem outro. A gente sempre testa sempre com o cabelo molhado. O cabelo molhado, ele é mais frágil, tá? Então, segurar o teu cabelo assim, nele seco, fazer assim, não funciona. Vamos para ele molhado, que eu quero sentir a textura desse cabelo. E aí, um cabelo que é mais fino, mais poroso. O que é porosidade? Quando você passa a mão, você sente um monte de furinho. Isso é porosidade. Então, você já consegue visualizar visualmente e de toque que aquele cabelo ele não vai resistir. Tem cabelos que não precisam nem fazer teste. Entendeu? Lá no seu salão tem coloramento não, também? Então, ou não? Só tem tratamento? O que acontece? A minha especialidade é tratamento. Então, geralmente quem faz tratamento não gosta de coloração, porque coloração é algo que realmente destrói o cabelo. Entendeu? Por isso que eu perguntei, então, lá não tem os dois. Se a tem. pessoa quiser ir lá pra ficar loura, não. Lá é só pra tratar. Ela vai, depois que ela já destruiu o cabelo, ela vai lá que eu consigo resolver. Agora. Vai com o cabelo todo detonado. Todo bagaçado, que eu falo. Aí ela pode ir lá porque eu... tratar. Isso Mas aí. É sempre assim, a gente só trata depois que fica ruim. Sempre. Eu tenho amigas minhas que ela parece que destrói o cabelo. Ela fala, mas eu já sei que você resolve. É fácil, eu destruo e venho aqui e você resolve. Falei, mas não cansa, não? Nesse nível. Letícia, quais fundamentos técnicos você utiliza para recomendar métodos de definição de cachos sem calor? Sem fonte de calor. Quando se passa por uma transição capilar, principalmente, é muito difícil você conseguir manter o seu fio liso e o cacheado, que está vindo agora natural, né? Então, a gente utiliza alguns métodos. Por exemplo, se você também olhar no meu Instagram, pode ir lá dar uma olhada, que você vai ver que eu fiz um vídeo que de manhã eu tava assim, lisa, e de noite eu já tava cacheada do blecão. Como que a gente dá pra fazer isso? Com técnicas simples, realmente sem fonte de calor, né? Eu tava modelada ontem, hoje não, porque hoje eu já lavei o cabelo, mas ontem eu tava bem modelada com, tu não vai acreditar, com faixa de roupão. Dá pra fazer uma modelagem com faixa de roupão. Consigo também fazer uma modelagem mais definida, por exemplo, num cachinho como se eu fosse fazer uma imitação de um permanente, com bigodinho e gelatina. Consigo fazer isso. Num cabelo de progressiva. Dá pra fazer isso. Sem utilizar fonte de calor. E que fica alguns dias. Sem danificar os fios. Sem danificar os fios. Legal. É possível usar técnicas de alongamento capilar de forma segura e sustentável? E se sim, quais cuidados e intervalos são fundamentais para preservar o couro cabeludo? Dá para usar. A mulherada tá botando mega hair. Sim, né? eu também boto mega hair. Eu faço também Só que as minhas amigas colocação. Estão tudo careca, tá? Então, aí vem. Então, a gente precisa entender o seguinte. Geralmente, quem coloca mega hair não é uma profissional do cabelo. Se você reparar, ela é uma profissional que ela tem especialização em mega hair,
tá? Então, a gente já começa a ver esse diferencial aí. Porque se eu entendo do cabelo, eu vou entender do fio. Se eu entendo do fio, eu entendo que aquela técnica não pode ser utilizada naquele cabelo. E tem muitas técnicas que ela pesam o cabelo. Como que você vai colocar na sua cabeça? Ninguém tem uma cabeça. É muito difícil uma pessoa ter uma cabeça com 400 gramas de cabelo. Isso é muito cabelo. Aí tu pensa alguém colocando 400 gramas de cabelo em cima de um cabelo. Tu vai ficar careca. Entendeu? Por quê? Porque vai pesar aquilo, tá? As pessoas, às vezes, perdem o tino do negócio. Não é assim. Tem que trazer uma delicadeza. O mega hair, eu sou super a favor, porque é algo que impacta na tua autoestima. Porque, às vezes, você foi lá, fez uma cagadinha no cabelo. Ficou ralo. O que você vai fazer? Vamos fazer um preenchimento. Mas, em contrapartida, você tem que cuidar do teu cabelo. Eu não sou a favor de que você fique escrava do mega hair. Porque você tá colocando ele porque aconteceu alguma coisa com o seu cabelo. Então, ele é algo provisório pra você ali. Então, eu vou cuidar do meu cabelo enquanto eu tô com o mega. Mas aí não pode, quando você tirar o mega, seu cabelo tá pior do que antes. Ele tem que ter uma evolução. E aí é muito importante você também escolher o profissional que vai ter esse olhar. Porque você precisa entender isso. Eu não quero você escrava, eu quero você... Isso é um paliativo. Então tá o teu paliativo aqui do cabelão. Mas eu vou cuidar do seu cabelo, porque dá sim pra cuidar. Mesmo com o mega, dá pra cuidar do cabelo. Né? Você faz essa junção, é natural. O mega, ele é base. As pessoas falam assim, ai, mega é um cabelo morto. O nosso cabelo é um cabelo morto. É um cabelo que depois que sai do fio, sai do couro cabeludo, ele precisa ser tratado só externamente. Não dá mais. Tem gente que fala assim, ai, meu cabelo tá poroso aqui, eu vou tomar alguma coisa. Não adianta. O que tu tomar vai ser pro fio que tá nascendo. Não, depois que depois que saiu do couro cabeludo, somente produtos externos. É igual, tem um negócio maravilhoso que todo mundo fala, eu vou cortar as pontas do meu cabelo porque vai ajudar no crescimento. O que tem a ver cortar aqui se cresce aqui? Não tem nada a ver. Tem nada a ver, porque as pessoas falam isso, né? Mas a pessoa fala muita se coisa, você cortar a ponta do cabelo, ele vai ajudar pra crescer. Até da minha filha, todo mundo, não, tem que cortar, senão o cabelo não cresce. Como é que tu corta aqui, o negócio funciona aqui, gente? Não é assim, né? É que quando você corta, quando você faz principalmente às vezes quando você faz uma limpeza, você nota uma diferença no seu cabelo. Porque às vezes ele tá fica mais saudável, mais fica saudável. com menos ponta dupla. Isso aí, então mas não significa que ele vai crescer mais. Não. Mas as pessoas falam isso. Fala. Mas não tem acontece. que cortar a ponta do cabelo pra ajudar o crescimento. Não acontece. É igual puxar. Faz trança, que fica igual uma japonesa, que puxa o crescimento. Não existe isso, gente. Loucura de verdade. Isso é coisa de vó, né? Aí tu fica igual uma japonesa aqui, ó, com dor de cabeça, porque vai crescer o cabelo, porque a trança cresce. Aí é só raciocinar um pouquinho. Pô, mas se eu puxei tanto, em algum momento, porque o cabelo cresce naturalmente, aquilo vai afrouxar. Viu ela como é que cresceu? Não cresceu, gente. Não faz isso. Ó, Letícia, eu quero que você tire um tempinho lá no seu salão e vá na melhor churrascaria que temos na Barra da Tijuca, Barra Grill. Quero te presentear com 2 rodízios pra você ir lá também. Vou sim, com certeza. Obrigada. Vem aqui, e como que o uso frequente de água quente e fontes de calor agravam a fragilidade dos fios? E agora, no frio, né? A galera utiliza um banho quente. Vamos lá, eu sempre faço... Você é bem verdadeiro, eu não consigo tomar banho gelado. Então, dizem que é ótimo, né? Mas você não precisa tomar o banho gelado. Obviamente que seria pra pele, seria... Então, o seu banho, ele pode ser quente. Só que o seu cabelo tem que ser lavado na água fria. Então, você vai pro tanque lavar o seu cabelo e depois você vai tomar o seu banho quente. Quem faz isso? Tem que fazer isso. Tem que fazer. Não tem como. Eu tenho, como eu te falei, eu vendo produto pra qualquer lugar, né? Então, tenho as minhas Poderosas do Sul. E aí eu falei assim, propus pra uma. Faz um teste aí, lava o teu cabelo na água bem gelada que tu vai ver o resultado, depois tu me conta. É sério? Verdade. É surreal. O brilho do cabelo, porque a água gelada, ela fecha a cutícula do cabelo. E aí, se tu tá utilizando um tratamento de alta performance, que é a minha linha de tratamento, ela é de alta performance, e tu tem uma água dessa, acabou, cara, fica um espetáculo. E ela me mandou mensagem. Letícia, acabou. Agora eu só lavo meu cabelo com água fria. Eu vou pro tanque, lavo e depois eu tomo meu banho quentinho. Eu falei, é isso, viu? Vida. O que acontece com a água quente? Que eu sou igual gato. Vou te mostrar. Eu amo água quente. Então, vou te mostrar a água quente. Não sei se você lembra, provavelmente você vai lembrar da época que se fazia aquele bolo com glacê, aquela gordura hidrogenada e aquele leite condensado. Aquilo meu Deus, era uma maravilha, mas aquilo não é nada bom pra saúde. Como é que eu lavava aquela bacia? Água quente, pra poder retirar a gordura. Mesma coisa acontece. Quando você tá no chuveiro, que você joga aquela água quente, ela retira toda a gordura do seu cabelo. E a gente tem que tirar o que tá em excesso, não demais. Porque aí você tem um cabelo ressecado, um cabelo poroso, um cabelo cheio de frizz.
No frio, a eletricidade estática, ela aumenta mais. Então, ele traz automaticamente o arrepiado, ele traz o frizz. Naturalmente, entendeu? Se você retira essa carga lipídica, cara, o teu cabelo fica bagaçado. Não adianta, porque simplesmente você lavou o cabelo com água quente. Então, assim, é um detalhe que você consegue, se você evitar, você consegue fazer toda a diferença no teu cabelo. Por favor, não lave mais seu cabelo com água... Vou tentar. Lava com água fria, depois você vai lá e toma o seu banho quentinho. Só isso. Depois você me diz como é que vai ser o resultado. E Letícia, se pudesse fazer com que todas as mulheres do mundo escutassem uma única mensagem sobre cabelos, identidade e liberdade, o que você diria do fundo da sua alma? Eu diria que toda mulher precisa se olhar no espelho e sorrir. Elas precisam gostar do que elas veem. O cabelo, ele não é só estética. O cabelo, ele é força, é história e é recomeço. Porque toda vez que você faz uma transformação no teu cabelo, tu já deve ter vivenciado isso. Você transformou o teu cabelo, você quer começar. Você quer mudar algumas coisas da tua vida. Então é basicamente isso que eu diria. Olha e sorri. Olha, adorei te receber aqui no meu podcast. Com certeza eu vou lá no seu salão. Vai sim. É um dia de rainha bem poderosa. E desejo muito sucesso para você. Acho que você tem muito caminho ainda para percorrer pela frente. Que seu produto aí, estoure, quem sabe, em rede internacional. Sim, tá? sim. Obrigada. Boa muito obrigada. aí. Muito obrigada mesmo. Eu aguardo você lá para você ter uma experiência de rainha lá Com no Salão As certeza. Poderosas, tá? Obrigada. É isso aí, galera. E para você que ainda não entrou no canal, entre aí no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima.